Aqui, compartilhar, acho que é aqui. Aqui, não é? Órgãos linfóides? Secundários, é isso? É, né? Isso. Isso, né? Tá. Então, lembra que, deixa eu só mostrar, recordar uma coisa aqui com vocês, então, quer ver? Só para a gente se situar, pera. Os órgãos linfóides, então, os primários, medula óssea e timo, né? Que a gente tinha visto. Aí os secundários são vários, mas principalmente os linfonodos e o baço, tá? Então, a gente vai, aqui eu já tinha feito, ó, medula óssea, né? Então, são os órgãos linfóides primários, medula óssea e timo, né? E aqui, os órgãos linfóides, não, isso aqui a gente falou dos camundongos. Ah, então, agora a gente vai começar aqui, peraí. Eita, como é que eu tô aqui? Então, os órgãos linfóides, não, voltou, eita, pera. Tá gravando, né? Acho que já tá gravando. Aqui. Então, os órgãos linfáticos secundários, que são os linfonodos e o baço, né? Então, a gente vai ver os linfonodos, né? São órgãos linfóides secundários, né? São encapsulados, formados por um tecido linfóide, estão espalhados por todo o corpo, sempre no trajeto dos vasos linfáticos, tá? Qual é a função dos linfonodos? Filtração da linfa. O que é a linfa? É um líquido transparente, alcalino, de sabor salgado, constituído essencialmente pelo plasma e por glóbulos brancos, né? Então, pelos leucócitos, que é transportado pelos vasos linfáticos num sentido unidirecional, então sempre no mesmo sentido, e filtrado nos linfonodos ou nódulos linfáticos, que é a mesma coisa. Apresentam um formato de rim, possui um lato convexo e o outro com uma reentrância, denominado hilo, pelo qual penetram as artérias encarregadas de nutrir o linfonodo. Então, eu vou mostrar uma foto aqui de um linfonodo e a gente já vai ver o que vai acontecer nele. Então, aqui, ó, isso aqui, só que eu vou aumentar, senão a gente não vai enxergar nada. Peraí, deixa eu aumentar aqui a foto. Aqui. Então, ó, então, a linfa, ela circula, isso é um linfonodo, tá? Então, um linfonodo cortado, né? Longitudinalmente, aberto, para a gente ver como ele é por dentro. Então, a linfa, ela circula pelo linfonodo de modo unidirecional. Então, o que é isso? Eles entram, então a linfa entra sempre pelos vasos linfáticos aferentes, que estão aqui na superfície, entra aqui no linfonodo e depois sai pelo vaso linfático eferente, tá? Então, sempre nesse mesmo sentido. Entra por aqui ou por aqui, né? São os vasos linfáticos aferentes e sai sempre pelo vaso linfático eferente. Aqui, ó, tem uma artéria e uma veia, né? Que fazem a nutrição do linfonodo, tá? Aqui são os capilares, né? Então, esse linfonodo é nutrido, né, por uma artéria, tá? E a linfa entra por aqui, pelos vasos aferentes, e sai sempre pelo vaso linfático eferente. Bom, então, ela atravessa esse órgão, já falei, entrando pelos vasos linfáticos que desembocam na borda convexa do linfonodo, saindo pelo vaso linfático situado aqui no hilo. Então, essa região aqui, ó, chama hilo, o hilo do nódulo linfático. A cápsula, então, ele tem uma cápsula, ó, em volta dele todo, isso aqui é uma cápsula, né, que tem no linfonodo, tá? E essa cápsula, ela é responsável, então, por envolver todo o linfonodo, ele emite trabéculas. O que são trabéculas? São divisões, ó, ele emite trabéculas, tá vendo? Para o interior do linfonodo, ó, né? Repartindo o seu compartimento
o seu parênquima em compartimentos, ó, né? Mas esses compartimentos são incompletos, tá vendo? Eles não chegam, essas trabéculas não chegam até o final, né? Elas chegam até um determinado ponto e param, tá vendo? Então, esses compartimentos, eles são incompletos, né? Aí, o que acontece? Tem alguém querendo entrar? Será que vai entrar? Ou será que eu vou ter que colocar? Acho que já entrou, já entrou. Bom, aí, no parênquima, então, dentro do linfonodo, como é que ele é? A região, então, cortical, localizado logo abaixo da cápsula, então, essa região aqui, ó, tá? Tá aqui, mas não tá presente aqui no hilo, tá vendo? Ela chega só até aqui, ó. Então, essa região cortical aqui, ela chega só até metade do linfonodo, ela não chega até o hilo, né? Essa região escura aqui, preta, é a região medular, então, localizada no centro do órgão e no hilo. Então, tá localizada aqui. Essa aqui é a região medular, tá? E entre essas duas regiões, essa cortical, aqui, ó, e essa medular, encontra-se uma cortical profunda. Tá vendo que aqui é um pouquinho mais escurinha, ó? Aqui é mais clarinha, aqui é mais escurinha, né? E também chamada de região paracortical, tá? Então, aqui, ó, tem a região cortical, aqui tem a região medular, e aqui tem uma região que é chamada de cortical profunda ou paracortical. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Então, na córtex mais... Aqui. Na córtex mais externa, então, nessa parte mais externa aqui, ó, tá? Tá localizado o folículo linfóide primário, contendo principalmente linfócitos B. Então, nessa parte aqui, ó, na parte mais externa, né, tem linfócitos B, tá? Na zona cortical profunda, então nessa zona aqui mais profunda, de folículo linfóide secundário, tem um centro germinativo aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é um centro germinativo, o qual tem uma intensa proliferação de linfócitos T. Então, aqui tem linfócitos T nesse centro germinativo, e aqui na parte mais cortical tem linfócitos B. B. Bom, aí, vamos continuar. Então, a gente já viu, né? Que então, nessa parte aqui, né, paracortical, tem principalmente células T. A linfa, então, ela é drenada pelos linfonodos, entra através desses vasos aferentes, os vasos linfáticos aferentes, e sai pelo vaso linfático eferente, sempre no mesmo sentido. Então, os linfonodos, eles funcionam como filtro da linfa, retirando dela partículas estranhas antes da linfa retornar ao sistema circulatório sanguíneo. Então, eles são órgãos bem movimentados. Por quê? Porque toda a linfa do corpo passa pelos linfonodos, eles são filtros, e se tiver partículas estranhas, antes de sair do linfonodo, lá dentro do linfonodo, né, eles vão retirar essas substâncias estranhas, tá? Então, entre essas partículas estranhas que o linfonodo é responsável por remover, encontram-se células neoplásicas e agentes patogênicos, que são os vírus e as bactérias. Então, na verdade, os linfonodos, eles filtram a linfa, né? E se tiver partículas estranhas na linfa, como célula neoplásica, vírus e bactéria, eles são responsáveis por remover essas células, tá? Bom, então, quando essas células, então, invadem o linfonodo, inicia-se o quê? O mecanismo de defesa do organismo, impedindo que a partícula estranha continue o seu trajeto. Eles são filtros, né? Os linfonodos são filtros. Os linfócitos T, que estão lá dentro do linfonodo, né, que a gente já viu onde eles estão, são encontrados dentro dos folículos, né, naquela camada cortical, sendo mais abundantes
os linfócitos TCD4, que são os auxiliares, do que os citotóxicos, que são os TCD8, que a gente já tinha visto, que tinha dois tipos de linfócitos T, né? Os TCD4 são auxiliares e os TCD8 os citotóxicos. Cada um funciona de uma forma. Esses linfócitos, então, eles produzem as citocinas, que a gente já tinha visto também, né? E essas citocinas, que são aqueles sinalizadores, eles vão ativar os linfócitos T, mas esse daqui, ó, os TCD8, tá? Que se localizam no centro germinativo, e os linfócitos B. Esses linfócitos B se transformam em plasmócitos, que a gente já tinha visto também, que quando eles são ativados, eles possuem uma alteração numa das suas extremidades e se transformam em plasmócitos, né? E promoverão, então, a produção de anticorpos, tá? Então, tudo isso está acontecendo lá dentro, né? Bom, então, pelo vaso, então, eferente do linfonodo, vão sair plasmócitos e vão sair linfócitos T. Quando as células T e B se dividem, elas podem dar origem até 50 mil linfócitos T e 5 mil linfócitos B. Então, vocês entenderam, né? Então, a linfa chegou, entrou, passou pelo linfonodo, né? O linfonodo percebeu que tinha células estranhas no organismo. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele filtrou, não deixa sair aquelas células, mas sabe que tem bastante no organismo. Então, ele manda fazer o quê? Manda para o organismo o quê? Os clones, né? Então, vão sair, então, pelos vasos eferentes, vão sair plasmócitos, né? E linfócitos T. Quando as células T e B se dividem, então, eles vão se dividir, dando aqueles clones, para poder fazer com que haja o combate no nosso organismo. Vamos lá. Então, olha lá, as células que vão sair, então, dos linfonodos, que são essas células que esses linfócitos T e B vão produzir, são os efetores, são os clones. Após essas células efetoras promoverem a sua função, elas vão sofrer apoptose. A gente já tinha visto, né, isso? A gente só está vendo agora como é que é a sequência, tá certo? Aí eu pus só um chamadinho aqui, diz assim, quando um animal é vacinado, as células vão para todos os linfonodos do corpo, mantendo a memória. Então, na verdade, é isso mesmo. Então, quando o animal é vacinado, você injeta um antígeno no organismo, vai acontecer isso que a gente que a gente viu até agora no linfonodo, né? E aí todos os linfonodos do corpo, essas células vão para todos os linfonodos do corpo, vai acontecer a mesma coisa em todos os linfonodos do corpo, e depois que eles fizerem a sua função, essas células, clones que eles produziram, vão morrer por apoptose, né? Mas vai ficar uma memória que vai durar para o resto da vida, tá? Né? No seu sistema imune. Vamos lá. Então, linfonodo, vocês entenderam como funciona? É um filtro, na verdade. Deu para entender? Ercília, Fala. me tira uma dúvida, me relembra, na verdade, né? No slide você estava comentando, né, que quando as células T e B se dividem, elas podem dar origem até 50 mil linfócitos T e 5 mil linfócitos B, né, para poder criar o anticorpo, né? Na verdade, para criar o anticorpo, não, são os clones. Né? Isso, são os clones. Agora eu te pergunto. Para combater os micro-organismos que estão no seu organismo. Tá, e me fala então, me relembra, né? Eu não lembro se você já comentou, ou é uma dúvida nova. Então, se são 50 mil linfócitos T e 50 mil linfócitos B, 5 mil? Isso. O que os linfócitos T fazem, já que eles são em grande maioria, e os linfócitos B fazem, já que são em menor quantidade? Então, todos eles vão sair para quê? Para proteger o organismo, tá certo? Sim. O linfócito T, na verdade, é aquele linfócito que tem o TCD4 e o TCD8. O TCD4 vai fazer, ele vai
como se diz? Ele vai encostar, o TCD4, lembra? Que ele não é agressivo, o TCD4, né? Ele só vai encostar na bactéria, tá certo? Que nem a gente viu aqui, ó. Deixa eu mostrar lá, então, atrás, lá para você, ó. Onde está aqui os linfócitos T. Onde estamos? Eu já não sei mais onde é que está aqui. Linfócitos T, né? O TCD4 é auxiliar, tá certo? Tá. Então, eles auxiliam as outras células do sistema imune. Eles produzem as citocinas, lembra? Que são aquelas células que fazem sinais locais entre as células para chamar as outras para virem ajudar a combater o imunógeno, né? E aí os TCD8, eles são os citotóxicos, tá certo? Ah, tá. Então, os linfócitos T, que são o TCD4, eles vão avisar e o TCD8 vai executar a ação. Exatamente, né? Só que o TCD4, deixa eu ver onde é que ele está aqui, ó. O TCD4, onde é que tá? Tá. 50 mil cloro, não, onde é que ele está aqui? Onde fala da... Aqui, citotóxico. Antes disso. Tá. Isso, Então, esses daqui, ó, né? Eles só vão, então, os TCD4, eles só vão auxiliar as células, né? As outras células do sistema imune. Então, os citocinas vão chamar, né? Como se eles estivessem batendo o sino, tá? Para chamar as outras células. As outras células, o TCD8, né? E também as células B, tá certo? Então, aí, esses TCD8 citotóxicos é que, na verdade, vão acabar com com o antígeno. Com o antígeno, isso. Tá. E aí, depois disso tudo, eles sofrem a apoptose. Forma aqueles clones, né? Eles vão produzir muitos clones. Sim. E como se fosse um exército, né, de linfócitos para poder combater a infecção. Tá. Certo? Okay. Obrigada. Aí vamos falar do baço agora. Deu para entender isso? Deu. Agora deu. Baço, né? Então, o baço é o maior dos órgãos linfáticos. Ele filtra o sangue. Então, não esquecer que o linfonodo filtra a linfa. O baço filtra o sangue. Então, qualquer micro-organismo que esteja presente na via endovenosa vai passar pelo baço, né? Considerando, então, um linfonodo especializado nos antígenos de origem sanguínea, tá? Linfonodo especializado em antígenos de origem linfática. Baço, especializado em antígenos de origem sanguínea, né? A divisão, então, de linfócitos T e B ocorre no baço, que é irrigado por uma artéria, por uma veia, tá? A artéria vai se afinando, dando origem a arteríolas e depois em vênulas e depois em capilares. Então, acho que eu já vou mostrar. Então, aqui, ó. Deixa eu já mostrar a foto, para vocês terem uma ideia. Ó, então, isso aqui é um corte, né, do baço, tá? Parece uma folha, né? Mas é um corte do baço, mostrando, então, a artéria, tá? Que vai entrando aqui. Por trás tem uma veia que aqui não dá para ver, mas aqui tem uma artéria trabecular, ó, que vai entrando no baço, tá? E vai se transformando numa arteríola. Aqui, ó, tá? Vamos voltar lá agora. Vamos ver. Bom, então, ele é revestido por um tecido conjuntivo em volta dele, tem um tecido conjuntivo, tá? Não, mais para frente, mais para trás. Aqui, então, e ao longo e ao redor dessa arteríola encontra um tecido linfóide denominado de bainha periarteriolar, que é um tecido linfóide especializado. Aqui, ó. Aqui está a bainha periarteriolar, ó, em volta da arteríola, que é um tecido linfóide
especializado. E aí, aqui, uma outra estrutura existe também chamada de folículo. E dentro desse, uma outra estrutura chamada de centro germinativo. Então, tá aqui, ó, pera, aqui, ó. Então, existe a bainha periarteriolar, e aqui tem o folículo, aonde, dentro desse folículo, tem também uma outra célula, que a gente chama de centro germinativo, tá? Onde está o centro germinativo. E aí, aqui, uma outra estrutura, né? Bom, aí o que acontece? O folículo é rico em linfócitos T, e o centro germinativo em linfócitos B. Na bainha, a gente vai ter os macrófagos e as células dendríticas. Lembra que a gente viu que a célula dendrítica não está na corrente sanguínea, né? Ela está nos tecidos. Então, na bainha do baço, tem macrófago e tem células dendríticas, tá? Então, o antígeno entra pela artéria esplênica, tá? Os linfócitos T e os linfócitos B produzem clones que vão sair pela veia esplênica. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Então, aqui tem a bainha periarteriolar, que tem onde estão macrófagos e células dendríticas, tá? Aqui tem o folículo, que é um outro tecido linfóide diferente, né, da bainha, e aqui, então, também tem o centro germinativo. Então, aqui no folículo, tá, no centro germinativo tem linfócitos B, e aqui, só no folículo, não no centro germinativo, tem linfócitos T. Deu para entender isso? Então, dentro do baço, né, ele tem dois tecidos diferenciados, né? A bainha periarteriolar, onde vão ficar macrófagos e células dendríticas. E tem também essas células aqui diferenciadas, que são os folículos, que produzem linfócitos T, então os linfócitos T ficam nos folículos, mas aqui também tem um outro tipo de célula, que é o centro germinativo, que tem linfócitos B. Quando tem uma infecção, né? Os antígenos vão entrar pela artéria esplênica, então vão entrar por aqui, ó, pela artéria esplênica, e chegando aqui dentro, né? Como tem, onde tem linfócito T e B, mesma coisa do linfócito, né? Do linfonodo. Eles vão produzir clones e vão sair pela veia esplênica, tá? Bom, o baço, ele tem, na verdade, dois tipos de tecido. Ele tem um tecido que funciona como dois órgãos, né? Ele tem a polpa branca e a polpa vermelha. Na polpa branca, faz parte, então, do sistema de defesa. Então, é onde estão os linfócitos e onde ocorrem as respostas imunes. E na polpa vermelha, é aonde remove os materiais inúteis do sangue, tá? Utilizada para a filtragem do sangue, exemplo para hemácias defeituosas. Então, na verdade, o baço é como se ele fossem dois órgãos. A polpa branca é que é responsável por essa parte das respostas imunes. E a polpa vermelha, né? Ele vai retirar, por onde retira materiais inúteis do sangue. Então, filtra o sangue. Então, aqui, ó, também serve como depósito de elementos do sangue, especialmente de eritrócitos e plaquetas. Em alguns animais, a polpa vermelha libera esses elementos na circulação sanguínea quando o organismo necessita deles. Mas nos humanos não representa uma função importante do baço. Então, o que quer dizer isso aí? Vocês lembram quando vocês eram crianças que a gente corria e depois tinha uma dor assim do lado? Vocês se lembram disso ou não? Sim. Sim, né? Então, era isso aqui. Na verdade, é isso aqui, ó. É quando o organismo precisa, né? Esses elementos aqui, ó, esses eritrócitos e plaqueta, caem um pouco na corrente sanguínea. Mas o que eu quero dizer? Que essa não, nos humanos, essa não é uma função essencial do baço. A função essencial do baço, na verdade, é a polpa branca, né? E a polpa vermelha, que tira os materiais inúteis do sangue, tá? Bom.
No baço, então, os linfócitos B é que produzem anticorpos. A gente já viu isso, né? Só os linfócitos B é que produzem anticorpos. Então, se um animal nascer sem o baço, provavelmente ele vai morrer de infecção, porque ele não vai ter anticorpos, né? E provavelmente ele vai morrer. Mas, se a retirada desse órgão, ou por falência ou por acidente, né, vai prejudicar gravemente o processo da fagocitose de bactérias encapsuladas, deixando a pessoa suscetível à infecção por tais bactérias. Então, a gente já viu também, não sei se vocês já tiveram conhecimento, por exemplo, tem pessoas que sofrem acidentes e precisam retirar o baço, né? Então, o que acontece? Para compensar essa retirada do baço, né? Então, se ela nasce sem o baço, ela vai morrer de infecção. Mas, se vai retirar o baço depois, quando a pessoa já está mais adulta, tá? Depois de um breve período, outros órgãos, mas principalmente o fígado, vai tomar o lugar do baço, vai combater as infecções para compensar a perda. E o risco de infecção não dura toda a vida. Deu para entender isso? Então, se nasce sem o baço, provavelmente vai morrer, porque não tem anticorpos. Mas, se retirar depois o baço numa fase mais adulta, né? Precisar retirar ou por falência do órgão ou por acidente, o fígado vai, depois de um tempo, então, por um período, essa pessoa vai sofrer um risco de infecção, mas não é duradouro, tá? Porque o fígado aumenta a sua capacidade de combate às infecções e compensa essa perda. Deu para entender aí do baço? Sim, sim. Então, vamos embora. Então, aqui o baço, ó. Então, aqui, ó, um outro corte diferente do baço, né? Uma outra posição. Ó, tem a polpa branca, que é aquela que a gente viu lá, que por onde entra a artéria, né? Que depois vira arteríola, onde tem a produção dos anticorpos, né? Tem a polpa vermelha aqui, que é a responsável pela parte de limpeza lá dos eritrócitos, tá? Tem a artéria, tá aqui, né? A artéria que entra, e a veia que sai, né? E uma cápsula em volta do baço, tá? Então, o baço é esse órgão linfóide aí secundário, né? Bastante importante no organismo. Bom, então agora a gente vai ver, então, visto isso, a gente vai ver os antígenos e os anticorpos, tá? Então, antígeno. Os antígenos, então, são aquelas substâncias estranhas que, ao entrar no organismo, é capaz de iniciar uma resposta imune adequada ao invasor. Lembra que a gente viu que é específica, né? Para cada tipo de substância estranha, tem uma resposta imune específica. Bom, então, essa resposta, então, né, na verdade, vai ativar essa resposta que o organismo vai dar através dos linfócitos, vai ativar os linfócitos, né, que por sua vez vão se multiplicar, mandar sinais, que são as citocinas, que ativam outras células adequadas do invasor. Isso aí a gente já viu, né? Bom, então, quando um antígeno induz uma resposta imune, ele é chamado de imunogênico, tá? Nem todos os antígenos, a gente já vai ver, induzem uma resposta imune. Mas quando eles induzem uma resposta, então, ele entrou no organismo, meu organismo está respondendo. Então, ele é chamado de imunogênico. Bom, existem os bons antígenos e os maus antígenos. Então, a gente já viu que os bons antígenos são aqueles que induzem uma resposta imune, mas ela tem que ser duradoura, tá? Então, entrou um micro-organismo, invadiu, né? Um antígeno invadiu o organismo animal, né? Vai induzir uma resposta imune, e essa resposta imune vai ser duradoura. Então, ele é um bom, a gente fala que ele é um bom antígeno. As proteínas, né, as proteínas estranhas ao organismo, são os melhores antígenos, especialmente se elas forem grandes. Então,
grandes proteínas, tá? São os melhores antígenos que causam problemas no nosso organismo. Então, e a gente sabe que a maioria dos antígenos que induzem uma boa resposta imune são de natureza proteica. Bons antígenos, então a gente sabe que as proteínas estranhas são os melhores antígenos, especialmente se elas forem grandes, e a maioria dos antígenos que induzem uma boa resposta imune são de natureza proteica, tá? Então, qualquer proteína que tem um tamanho maior do que 1000 Daltons, o que é Daltons? Na verdade, é uma medida de peso molecular de proteína, tá? Então, aquelas que têm, de peso molecular, aquelas que têm um peso molecular superior a 1000 Daltons, são consideradas como bons antígenos. Então, não é qualquer proteína que elas são os melhores antígenos, mas não é qualquer proteína. São aquelas proteínas que têm tamanho maior que 1000 Daltons, tá? De peso molecular. E um bom antígeno também pode ser combinação de proteína com carboidrato ou de proteína com lipídio. Então, quem são os bons antígenos? São principalmente as proteínas grandes, né, que tem tamanho maior do que 1000 Daltons, tá? E a gente sabe que elas têm que ser grandes. Então, sendo grandes, elas são as melhores, os melhores antígenos. Então, isso são bons antígenos. Os antígenos ruins são aqueles constituídos por polissacarídeos, que têm fácil degradação. Então, os carboidratos, eles são degradados antes mesmo do sistema imune ter tempo de responder a eles. Os lipídios, moléculas simples de instabilidade estrutural, de fácil degradação e amplamente distribuídos na natureza, tá? Os ácidos nucleicos dos eucariotos, principalmente o material genético, não é considerado um bom antígeno, degradados muito rapidamente. Então, na verdade, se o antígeno for só de carboidrato ou só de lipídio, né, eles são antígenos ruins. Mas, aqui eu falei, olha, que ele pode estar combinado, então, carboidrato ou proteína ou lipídio pode estar combinado com proteína, e aí ele se torna um bom antígeno também, né? Só quando está sozinho que é um mau antígeno. Então, onde estão localizados os diferentes tipos de antígenos das bactérias? Então, na parede celular das bactérias, existe o antígeno O. Na cápsula, aquelas bactérias que são encapsuladas, elas possuem o antígeno K. No pile das bactérias, nas fímbrias, existe o antígeno F e o antígeno R, tá? E existe no flagelo o antígeno H. Então, vocês veem que aquelas bactérias que têm cápsula, têm antígeno K. Aquelas que não têm cápsula, não têm antígeno K. Mas elas têm parede celular e elas têm antígeno O, né? Então, existe uns diferentes tipos de classificação para a bactéria de acordo com os antígenos que elas possuem. Então, por exemplo, a Escherichia coli, né? O157H7. Então, isso aqui é uma classificação, claro que tem vários tipos de Escherichia coli, né? Mas, então, essa daqui, O157H7, a gente sabe que ela tem o antígeno O e o antígeno H, localizado no flagelo, e o O localizado na parede celular da Escherichia coli. Então, esses antígenos servem para a gente fazer classificação dos micro-organismos, né? E saber, então, que as bactérias que possuem ou parede celular
todas têm, mas, por exemplo, assim, aquelas que têm cápsula, ou aquelas que não têm cápsula, aquelas que têm flagelo, aquelas que não têm flagelo, dependendo, né, do que elas apresentarem, elas vão ter diferentes tipos de antígenos, tá? Bom, vamos lá. Então, os antígenos, então, induzem uma resposta imune altamente específica, que na imunidade humoral resulta na produção de anticorpos capazes de reconhecer o antígeno que os originou, né? Então, antígenos que causam uma resposta desse tipo são mais conhecidos como imunógenos, tá? Porque eles eles induzem uma resposta do nosso organismo. Então, vamos lá. Aqui. Então tá bom. Então, aqui a gente já viu também, é só para fazer uma recordação. Compostos antigênicos, em geral, são componentes de micro-organismos invasores, como as cápsulas, que a gente já viu, parede celular, flagelo, fímbrias. As toxinas também são considerados como compostos antigênicos, os capsídeos de vírus também, e superfícies de certos micro-organismos. Isso aí a gente já viu ali atrás. Vamos lá. Então, lembra que a gente viu na outra aula, né, que o antígeno, o anticorpo, ele não precisa reconhecer todo o antígeno, né? Ele só reconhecendo um pedaço do antígeno que a gente chamava de epítopo ou determinante antigênico. Lembram disso, né? Então, aqui é para mostrar para vocês. Então, por exemplo, um antígeno linear, né? Então, ó, a estrutura, então, do antígeno é uma sequência de aminoácidos de forma linear. Geralmente, quando o antígeno é dessa forma, ele é reconhecido por linfócitos T, tá? Bom, então, o sistema imune reconhece. Antígeno conformacional. Então, ele tem uma conformação espacial, né? Se, por um acaso, ele deixa de ser, ele perde essa conformação, tá? Ó, ele se torna assim, tá? Ele deixa de ser reconhecido como antígeno pelo sistema imune, tá? Então, quando ele tem esse formato aqui, ó, ele é reconhecido pelos linfócitos B, né? E algumas vezes, então, a mudança conformacional, que a gente viu aqui, né? Ela produz um outro antígeno que muitas vezes, então, saindo, é o neoantígeno, que muitas vezes, saindo da sua conformação espacial, ele se transforma produz um outro tipo de antígeno, que às vezes não é reconhecido pelo sistema imune, tá? Então, na verdade, a ligação do antígeno, né, com o anticorpo, o anticorpo vai reconhecer uma parte do antígeno, ele não precisa reconhecer o antígeno inteiro, né, que a gente chama de epítopo ou determinantes antigênicos, que foi o que a gente já viu lá atrás, isso daí. Vamos lá. Então, uma substância pequena, não proteica, tá? Que sozinha ela não consegue, então, induzir uma resposta imune, ela não é considerada um antígeno, ela não é reconhecida pelo sistema imune. Essas moléculas pequenas, que estão sozinhas, não proteicas, elas são denominadas de aptenos, tá? Aí, na natureza, a gente tem casos, por exemplo, de aptenos, que estão ligados a proteínas extremamente grandes e que são chamadas de carreador, formando o complexo apteno-carreador. Então, muitas vezes, a gente tem moléculas pequenas que são não proteicas, tá? Que não causam, não induzem uma resposta imune, mas se elas estiverem ligadas a proteínas grandes, carreadoras, elas vão ser reconhecidas, porque vai se formar o complexo apteno-carreador. Vamos lá. Através, então, da formação desse complexo apteno-carreador, a proteína
passa, então, a exercer uma resposta imune, se comportando como antígeno, tá? Então, a penicilina é um caso mais comum, né? Porém, não tem propriedade de induzir uma resposta imune. Ela é um apiteno. É uma pequena molécula não imunogênica. Mas, depois que ela entra no organismo, que ela é metabolizada pelo organismo, ela é convertida numa molécula de peniciliol, que se liga à albumina, formando um complexo apiteno-carreador, induzindo uma resposta imune com produção de anticorpos IgE, tá? Então, na verdade, isso é um exemplo, né? Aonde a gente sabe que a penicilina, né? Ela não tem uma propriedade de induzir uma resposta imune no organismo. Então, por exemplo, muitas vezes que a pessoa toma uma injeção de penicilina e cai dura, morre, tem um choque anafilático e morre, né? Isso aí era muito comum, não, né? Hoje em dia se faz testes antes de aplicar a penicilina, porque tem pessoas que são alérgicas, né, à penicilina, tá? Então, ela é inofensiva, tá? Ela não tem propriedade de induzir uma resposta imune, mas depois que ela entra, depois que ela é metabolizada no organismo, ela é convertida nessa molécula aqui, ó, de peniciliol, que então ela vai se ligar à albumina, né? Forma o complexo apiteno-carreador, tá? Induz uma resposta imune do organismo com a produção de anticorpo IgE, que a gente já viu também que o anticorpo IgE, a imunoglobulina E, está relacionada com casos de alergias, né? Processos alérgicos, asma, bronquite alérgica, e etc. Parasitismo, etc. Entendido até aqui? Tá entendido? Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Bom, anticorpo. Então, a gente já viu os antígenos, agora a gente vai ver os anticorpos. Então, anticorpo é uma glicoproteína chamada de imunoglobulina, produzida somente pelos linfócitos B. São responsáveis pela proteção do organismo nos seres vertebrados, se ligam a antígenos específicos e apressam a sua destruição ou a sua eliminação. São encontrados, então, em muitos fluidos, né? No leite, na superfície corpórea, mas estão presentes em altas concentrações no soro sanguíneo. Defendem os animais contra bactérias, vírus e protozoários. Então, existem diversas classes de imunoglobulinas. Vamos lá. Bom, a molécula do anticorpo, por ela própria, ela não é prejudicial ao antígeno, tá? Professor, fala, diga. pode voltar no outro slide, rapidinho? No outro slide? Esse? Isso, pronto, já tirei tudo. Obrigada. Pronto, então vamos lá. Então, existem diversas classes de imunoglobulinas. Vamos lá. Então, por si só, a molécula do anticorpo, ela não é prejudicial ao antígeno, tá certo? Mas, essas substâncias que entram no nosso organismo, né, as toxinas ou essas substâncias, esses antígenos que entram no nosso organismo, eles se tornam inofensivos porque os anticorpos têm alguns mecanismos que eles usam para neutralizar esses antígenos, que são a neutralização, a opsonização, a aglutinação e a citotoxicidade celular dependente do anticorpo, que a gente já vai ver um por um. Então, só o anticorpo, por ele próprio, ele não é prejudicial ao antígeno, mas ele tem alguns mecanismos
né? Que alguns poucos, né? Eu coloquei aqui porque são 4, na verdade, mecanismos que ele tem, que ele impede, né? Ele faz com que essas moléculas de antígenos, esses antígenos, sejam neutralizados, sejam presos, vamos dizer assim, e não possam mais causar dano nas células do organismo. Então, o primeiro mecanismo é a neutralização. Tá? Então, como é que os anticorpos eles protegem o hospedeiro? Através da neutralização. Então, na superfície celular do hospedeiro, sempre tem um receptor com uma entrada de um fator infeccioso, que tem a capacidade de se ligar ao receptor, causando a morte da célula. Então, assim, toda célula, na sua superfície, tá? Ela tem um receptor. E nesse receptor, a gente vai ver que algum fator infeccioso, como um vírus ou uma toxina, tem a capacidade de se ligar nesse receptor e causar a morte dessa célula. Então, os anticorpos produzidos pelo organismo, através dessa função de neutralização, eles impedem que haja a ligação do agente ao receptor, tá? E recobre o agente neutralizando esse agente. Vou mostrar uma fotinho aqui para vocês, um desenho que eu fiz. Ó, então, aqui é a célula hospedeira e ela tem sempre um receptor, isso aqui está exagerado, né? Um receptor na sua superfície, tá? Então, o anticorpo, ó, em vez do antígeno se ligar aqui, nesse receptor, quem se liga é o anticorpo, tá vendo? E impede que o antígeno se ligue aqui e acabe com a célula hospedeira. A mesma coisa com toxina, né? Ó, o anticorpo, ele se junta aqui, tá? Fazendo com que haja a impossibilidade, né, do antígeno se ligar aqui. Então, ele se liga aqui, ó, se liga aqui também, em todos os lugares onde tiver os receptores, tá? A mesma coisa que no vírus, ó, ele vai se ligar aqui, 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 impedindo, né, que o antígeno se ligue à célula e mate a célula. Então, a gente sabe que o anticorpo envolvendo uma toxina é denominado de antitoxina, tá? Então, para a toxina, a gente não usa anticorpo, a gente usa antitoxina. São aqui anticorpos estritamente específicos que o organismo produz sob a ação de uma toxina, ou difterica, ou tetânica, ou de um veneno, a fim de combater os seus efeitos, tá? Então, isso é a neutralização. Aqui vai dar para ver melhor, quer ver? Aqui, ó. Na neutralização, os IgG inativam os micro-organismos, bloqueando a sua fixação às células hospedeiras e neutralizando as toxinas da mesma maneira. Aí aqui, ó. Então, aqui tá as células do organismo, aqui a bactéria, ou aqui o vírus, né? Então, ele bloqueia, ó. Ele bloqueia a adesão das bactérias ou dos vírus à mucosa. Tá vendo? Ele bloqueia. E aqui, a mesma coisa a toxina. Bloqueia a fixação da toxina, ó. Ele, aqui, tá vendo? Aonde houver os receptores, eles entram e neutralizam a ação do micro-organismo sobre as células do nosso organismo. Bom, então, isso é a neutralização. Um outro fator é a opsonização. Então, facilita a ação do sistema imunológico por fixar anticorpos ou proteínas na superfície bacteriana, permitindo a fagocitose. Então, ó, os micro-organismos são recobertos por anticorpos, sendo então preparados para o reconhecimento
e posterior ingestão pelas células fagocíticas. Quem faz isso? Os anticorpos IgE, IgA e IgG. Tem importância tem importante capacidade opsonizante. Então, vocês vão ver que a opsonização, ó, é um pouquinho diferente, tá? Então, o antígeno, então uma bactéria aqui, ó, é recoberto por anticorpos, como se fosse a neutralização, né? Mas eles intensificam a ingestão e a lise pelas células fagocitárias. Então, eles facilitam, né, as células fagocitárias de fagocitarem esse antígeno, tá? Então, alguns anticorpos agem, que nem eu falei aqui, ó. Aqui, onde é que tá? Aqui. Então, na neutralização, geralmente são as imunoglobulinas G que inativam dessa forma, pela neutralização. Aqui, na opsonização, alguns anticorpos, o IgG, IgA, IgA, é que tem a importante capacidade opsonizante, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, a opsonização, né? Então, aqui está a célula fagocitária, ó, tá vendo? Então, elas envolvem os antígenos, né? O anticorpo envolve o antígeno e facilita a fagocitose. Então, na verdade, como que se fala? Ela apresenta esse micro-organismo para células fagocíticas e são fagocitadas, tá? Então, intensifica a fagocitose. Bom, a aglutinação, né? Que é outro fator, os anticorpos induzem a agregação dos antígenos. Então, reduz o número de unidades infecciosas a serem manejadas. Então, aqui, ó, eles facilitam, tá vendo? Eles aglutinam. Então, ó, 3 bactérias aqui, ó, né? Eles, ó, o que eles fazem? Eles agregam as bactérias, né? Ó, agregam, em vez de eles agirem sobre uma só, né? Eles vão agindo sobre várias. E aí vai reduzir o número de bactérias infecciosas que devem ser mortas, né? Que devem ser retiradas, tá? Vamos lá. E a quarta, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, que é conhecido como ADCC. Então, a gente tem um micro-organismo que é revestido por anticorpos, mas ele não opsonizado e nem fagocitado. Ele é revestido por anticorpos, e quem vai se ligar na superfície desse micro-organismo revestido é um linfócito TCD8 ou uma célula natural killer, que vão liberar perforinas e granzinas e vão matar essa célula, tá? Então, existem esses 4 tipos de ação dos anticorpos contra os antígenos. Então, na verdade, os anticorpos, eles são, através dessas propriedades que eles têm, eles conseguem fazer com que haja uma neutralização ou uma retirada dos antígenos do organismo. Bom, aí o pessoal ficou curioso para saber, em 1930, esse pesquisador aí, ó, esses dois, né, o Tzelius e o Abba, realizaram um experimento com eletroforese de proteínas plasmáticas. Eles queriam saber aonde estavam presentes os anticorpos, aonde os anticorpos estavam no organismo das pessoas, né? Então, eles pegaram o soro, né, fizeram uma eletroforese. O que é uma eletroforese? Eles fizeram a passagem de uma corrente, uma corrente elétrica, né, sobre as proteínas do soro através de um gel, né? Então, eles fizeram um gel, não sei se vocês já viram como é que é feita a eletroforese. Num gel você coloca, tem uns pocinhos assim numa das extremidades, e aí você pode correr uma corrente elétrica nesse gel
existe todo um processo que é feito tecnicamente, né? E as proteínas desse soro, então, você coloca, né, os soros, o soro que você quer fazer a corrida eletroforética nesses pocinhos, tá? E ele vai se dividir depois, vai se separar em várias frações, né? Eles queriam saber aonde estavam os anticorpos, onde eles estavam presentes no soro sanguíneo. E aí, eles fizeram a eletroforese e eles descobriram que no soro as proteínas se separaram em 4 frações principais. O primeiro pico que deu foi a albumina, que foi o primeiro pico das proteínas. O segundo foi a alfa-proteína. O terceiro pico, a beta-proteína. E o quarto pico, gama-proteína. Então, na verdade, esse soro, né? Eles pegaram proteínas plasmáticas e fizeram a eletroforese do soro, e ele se dividiu, se separou em 4 frações principais. Tudo bem. Aí o que eles fizeram? Eles imunizaram então o animal, retiraram o sangue e realizaram a eletroforese. Então, primeiro eles fizeram com o animal sem estar imunizado. Daí eles imunizaram o animal. E aí esses animais produziram os anticorpos. Então, fizeram outra corrida eletroforética. E aí eles viram que o primeiro pico da albumina estava normal. O segundo e o terceiro pico também estava normal. Mas a fração gama tinha aumentado no animal imunizado. O que eles fizeram então? Eles colocaram então os anticorpos que ficaram na fração gama em contato com os antígenos próprios, né? Havendo uma aglutinação que ficou concentrada no fundo do tubo de ensaio. Colocar a solução outra vez, sem o sedimento, na eletroforese, e a fração gama voltou ao seu estado inicial, né? Então, o que eles descobriram? Eles fizeram um experimento e viram que os anticorpos, na verdade, estavam presentes na fração gama, porque quando eles imunizaram esses animais, a fração gama aumentou, né? Houve um aumento no animal imunizado. Aí eles fizeram uma reação antígeno-anticorpo, tá? Com essa fração gama, né? Retiraram essa reação que deu do antígeno-anticorpo, tá? Colocaram de novo a solução sem o sedimento que se formou na eletroforese e a fração gama voltou ao seu estado inicial. Então, comprovou assim que os anticorpos estão localizados na fração gama do soro sanguíneo. Então, por isso que elas também são conhecidas como gama-globulinas, porque elas estão presentes, então, elas estão presentes na fração gama do soro sanguíneo. Tudo bem? Entenderam aí? Entenderam. Ok. Ok. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, quais são as classes de imunoglobulinas que a gente conhece, né? Então, as moléculas de anticorpos são glicoproteínas, chamadas de imunoglobulinas. A mais simples e a mais abundante são monômeros, mas diferenças em tamanhos e no modo como são organizadas. Então, há 5 diferentes classes ou isotipos de imunoglobulinas, que diferem quanto às suas cadeias pesadas, que eu já vou mostrar, tá? Então, a gente tem 5 tipos diferentes de imunoglobulinas ou isotipos, que são IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Bom, então, imunoglobulina, IgG,
né? Ou imunoglobulina G, vem da fração, então, gama-globulina do sangue, a gente já viu. É sintetizada e secretada por plasmócitos no baço, nos linfonodos e na medula óssea. Isso a gente já viu, né? Lembra? Então, aonde são produzidos os linfócitos B? Lembra? Na medula óssea. São produzidos na medula óssea e são maturados na própria medula óssea, não é isso? Isso. E os linfócitos T? Eles... São produzidos aonde? eu sei que eles eles amadurecem no timo. Exatamente. Então, e onde é que eles são produzidos? Na medula óssea também. Também, na medula óssea. Então, a gente já viu isso daqui. Então, ó, são sintetizados por plasmócitos no baço, nos linfonodos e na medula óssea, né? A gente já viu o baço, já viu o linfonodo agora. Encontrados em maior concentração no sangue, e por isso é fundamental nos mecanismos de defesa mediados por anticorpos. Peso molecular, 180 kilodaltons, tá? É a menor molécula de imunoglobulina. Bom, isso o IgG. Então, como ele é pequenininho, ele pode escapar dos vasos sanguíneos com maior facilidade do que outros anticorpos. Então, ele é importante nas inflamações onde a permeabilidade vascular permite que o IgG participe das defesas dos tecidos e das superfícies corpóreas. Então, ele pode, na verdade, como ele escapa dos vasos sanguíneos, porque ele é pequeno, né? Ele é importante nas inflamações, onde a maior permeabilidade vascular permite que o IgG participe tanto da defesa dos tecidos e das superfícies corpóreas. O IgG se liga a antígenos específicos, como aqueles encontrados nas superfícies das bactérias, podendo causar a opsonização. A gente já viu lá atrás, né? Que na opsonização, aqueles anticorpos que mais fazem opsonização são as imunoglobulinas IgG. Atravessa a placenta, como ele é pequenininho, ele atravessa a placenta dos primatas, dos humanos, dos roedores, dos carnívoros domésticos e conferem aquele ao feto. Então, lembrado, né, o que era imunidade passiva? O que era imunidade passiva? É a imunidade que a mãe passa para o feto. Isso, mas o que é a imunidade passiva? Ai, Ercília, a denotação está longe. O que... Ah! A notação está longe, é isso que você falou? Eu preciso procurar aqui. O que era imunidade? Mas é só você que está me respondendo. Só tem você na aula. Não. Só você está aí? Ninguém fala nada. Eu fico falando. Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Só você. Eu acho que eu estou dando aula só para você. Gente, participa, pergunta. É que é difícil, né, Ercília? As pessoas se sentem um pouco intimidadas. É uma situação Complicada, né? complicada. Porque na verdade, na sala de aula é um pouco É diferente. diferente, né, na sala de aula. Na sala de aula é diferente, né? Eu chego pro aluno e falo, me responda isso daqui, entendeu? Mas é complicado. Professora, Oi, fala. imunidade passiva é quando o hospedeiro já recebe imunidade. Então, pode ser por anticorpos maternos, pelo colostro, Isso, ou então a por soro passiva, hiperimune. exatamente, a passiva é quando ele já recebe os anticorpos prontos, né? Então, ele recebe como? Então, qual é o anticorpo que ele recebe da mãe? É o IgG. É o IgG, porque ele é o menor dos anticorpos e ele consegue passar
pelos vasos sanguíneos, tá certo? Então, ele atravessa a placenta de humanos, roedores, carnívoros domésticos e confere imunidade passiva ao feto, tá? Então, os anticorpos, então, IgG, protegem contra bactérias circulantes, eles estão na circulação, contra vírus, neutralizam toxinas bacterianas, ativam o sistema complemento, que depois a gente vai ver o que é. Quando ligados a antígenos, intensificam a eficácia das células fagocíticas também, tá? Então, a gente viu aqui atrás, olha. Aqui, onde é que estamos? Não é aqui, aqui. É menor, não é aqui. Pera, deixa eu voltar lá, pera. Tem um lugar que fala aqui, acho que foi aqui. Então, ó, a gente viu que o IgG, é aqui, achei. Que o IgG, né, inativa micro-organismos através da neutralização, tá certo? Que a gente já viu. Mas também aqui através da opsonização. E a opsonização nada mais é do que fazer o quê? Intensificar a fagocitose, apresentar esses micro-organismos para as células fagocíticas que vão fagocitar essas bactérias ou esses vírus, tá? Então, onde tá lá? Onde tá? Era aqui que a gente tava? Não. Era aqui, né? Então, se liga a antígenos específicos nas superfícies bacterianas, podendo causar a opsonização também, né? Então, ele causa a neutralização e também a opsonização, tá? Aqui. Então, aqui, quando ligados aos antígenos, intensificam a eficácia das células fagocíticas. Que é isso aí que é a opsonização. Bom, aí, isso aqui, ó, isso aqui é um anticorpo, tá vendo? Ó, ele tem esse formato. Ele tem esse formato aqui, ó, tá? Ó, tem esse formato, um anticorpo, tá? Tem esse formato de Y, tá? Por isso que aqui, ó, eu fiz isso daqui, coitadinho. Meu Y tá ruim, né? Mas, ó, você vê que aqui ele tem formato de Y, ó. Aqui onde eu fiz o meu desenho, eu também tenho... Não... Ah, que bobagem. Tô fazendo... Aqui. Vendo? Tem um formato de Y, ó. Aqui é que não deu para fazer direito, mas ó, tá vendo? Tem um formato de Y. Os anticorpos tem formato de Y. Bom, vamos lá agora. Então, onde é que nós estamos? Aqui, né? Então, isso aqui é uma imunoglobulina G, tá? Bom. Voltando. Bom, IgM. Os anticorpos, então, da classe IgM, M de macro, tá? Reflete seu tamanho grande, produzem até 5 a 10% dos anticorpos no soro, né? Vamos lá. Então, o IgM, ele também é produzido por plasmócitos no baço, nos linfonodos e na medula óssea, sendo maior concentração de anticorpos no soro da maioria dos mamíferos. Enquanto está na superfície do linfócito B, a IgM é um monômero de imunoglobulina de 180 kilodaltons, mas no soro sanguíneo, ela é composta por 5 subunidades de 180 kilodaltons, ligadas por pontes disulfídricas em formato circular. Aí o peso molecular dela vira 900 kilodaltons, na forma de um pentâmero. E tem uma proteína que liga essas 5 moléculas, que chama proteína J, porque é proteína de junção. Deixa eu ver se eu tomo uma foto dele aqui. Não, ainda não. Mas eu vou ter depois mais para frente. Então, a imunoglobulina M, tá? Ela enquanto ela está na superfície do linfócito B, ela é um monômero,
Então, ela é só assim, dessa forma. Onde estamos? Aqui. Ela é assim, um monômero, tá? Mas, quando ela está no soro sanguíneo, 5 subunidades desses monômeros vão se ligar e vão formar em forma circular. Aí, 180 vezes 5 vai dar 900 kilodaltons. Na forma, então, vai ser um pentâmero, e não mais um monômero, tá? E ligando essas 5 moléculas, vai ter uma proteína J, que é a proteína chamada proteína de junção. Bom, aí, o que acontece? Vamos ver. Aí, o que acontece? Então, a IgM é a principal imunoglobulina produzida durante uma resposta imune primária. Também é produzida na resposta imune secundária, mas é mascarada pela predominância de IgG. Ela é mais eficiente na opsonização e na neutralização de vírus. Vocês estão vendo que cada um tem uma ação diferente, né? Então, ó, fala. Por que ela é mascarada? Eu vou mostrar. Tá. Tá bom? Peraí, tá? Então, é aquilo que a gente viu lá atrás. Lembra quando eu mostrei? Eu vou mostrar de novo para vocês. Deixa eu ver se estou voltando. Tô, né? Mas aí, não, deixa eu minimizar isso aqui. Então, peraí que vai. Não queria que usasse. Pera. Bom, eu vou voltar e depois eu vou voltar aí de novo. Quero mostrar um negócio para vocês aqui. Lá atrás, quando a gente viu aquela imunização que a gente falou, que a imunização... Onde é que está aquele gráfico? Pera. Ixi, tá lá atrás. Sabia que estava lá no final. Pera. Aqui. Tá vendo? Ó, concentração no plasma, ó, de anticorpos específicos para o antígeno introduzido no corpo de um indivíduo. Lembra que a gente falou que a primeira inoculação do antígeno causava uma resposta primária, né? Quando ele recebe pela primeira vez, o tempo da produção de anticorpos é mais longo, né? É maior, e a quantidade de anticorpos é menor, comparando-se com o que acontece na resposta secundária. Lembra que a gente falou isso, né? Então, que muitas vezes a gente precisa dar 2 doses de vacina, né? A primeira, né, recebe e tem uma resposta primária mais demorada. Por isso que a gente geralmente faz a primeira dose da vacina, demora de 30 dias, por exemplo, para a gente fazer a segunda dose, né? Então, porque a gente espera essa resposta aqui, ó, que não é tão boa assim, tá certo? E que é mais demorada, né? Para depois a gente fazer o que a gente chama de booster, ou a segunda inoculação de reforço, onde a resposta vai ser muito mais rápida e os anticorpos, a quantidade de anticorpos produzidas vai ser muito maior. Aí, então, agora, vamos voltar lá. Vamos ver. Espera um pouquinho, vamos ver. Aqui. Estamos chegando. Aqui. Aqui. Então, é mais eficiente na opsonização e na neutralização de vírus, tá? Bom, o grande tamanho da molécula, já vou mostrar para vocês, acho que não está aqui, não sei onde é que ela está, mas já vou mostrar outro gráfico. O grande tamanho da molécula impede que a IgM se desloque livremente, como faz a IgG, de modo que anticorpos IgM geralmente permanecem nos vasos sanguíneos, sem penetrar nos tecidos ao seu redor. O fato da IgM aparecer primeiro nas respostas a uma infecção primária e ser de vida relativamente curta, faz dela uma imunoglobulina de valor singular
no diagnóstico das doenças, tá? Então, aqui tem, então, a IgM, ó, ela forma um pentômero, tá vendo? Um pentâmero, ó, ligadas aqui, ó, por proteína J, né? E em altas concentrações de IgM contra um patógeno são detectados em pacientes, provavelmente a doença observada é causada por aquele patógeno. Então, se ela está em altas concentrações, então eu faço um exame, então a pessoa está doente, eu faço um exame, né? Ela é detectada contra um patógeno em um determinado paciente, provavelmente a doença que esse paciente tem é causada por aquele patógeno. Tá? Ercília, Fala. no caso do... Vou pegar uma situação atual, né? No caso do Covid, né? Estou eu de novo falando do Covid. Quando você vai fazer uma sorologia, aparece apenas indicando IgG e IgM. Isso. Que são as duas mais importantes que importam. Tá. No caso de uma infecção por um patógeno, entendeu? Tá, esse pode ser um exemplo. Pode, pode. E, na verdade, o que importa... Olha, a gente falou aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Ela é mais eficiente, ó, a IgM, na opsonização e na neutralização de vírus. Tá certo? Então, ela é usada para o exame da COVID, né? Vai pesquisar IgM e IgG, não é isso? Sim. Então, aqui, ó, esse gráfico é igual aquele gráfico que está lá, tá? Então, só que agora mostrando a produção de IgM, qual é a resposta imune primária e secundária. Então, aqui, ó, a primeira dose do antígeno, ó, primeira dose do antígeno tem maior produção de IgM e menor produção de IgG. Tá vendo? Porém, na segunda dose, ó, olha o IgG onde foi parar a resposta e olha o IgM aonde foi parar. Tá vendo? Então, isso aqui é aquilo que eu falei aqui atrás, onde é que estava? Aqui. Onde estava? Aquilo que a gente falou. Lembra que a gente falou? Que... Onde tá, hein? Deixa eu achar. Até você perguntou, né? Por que que ela onde tá? Mascarada. Mascarada. O IgG mascara o IgM. Aqui onde está, hein? Encontrada, por isso fundamental. Onde está? Participe das defesas. Bom, não sei onde está, sumiu. Bom, então, na verdade, né? Quando... Aqui. Então, também é produzida na resposta secundária, mas é mascarada pela predominância de IgG. Tá vendo? Então, ó, primeiro quando... Aqui, ó. Então, quando nível de anticorpos na primeira dose de um antígeno, né? Então, a IgM, ela é bastante produzida e a IgG um pouco menos, tá vendo? Ó, demora um pouco mais e, na verdade, em menor quantidade. Porém, na segunda dose, ó, a IgG dá um pico, tem produção de IgM também, só que é mascarada pela grande produção de IgG. Sim, agora eu entendi. Entendeu? Vamos lá. Bom, imunoglobulina A, né? Então, a imunoglobulina A é secretada por plasmócitos nas superfícies corpóreas, tá? Então, ela é encontrada em quantidades significativas aonde? Na saliva, nas mucosas, no fluido intestinal, secreções nasais e traqueais, na lágrima, no leite, no colostro, na urina, secreções do trato urogenital. Então, a imunoglobulina A geralmente está presente nas superfícies corpóreas. No sangue,
ela se encontra na forma de monômero. Nas mucosas, na forma de dímero, unidos por uma proteína denominada peça secretória, que evita que a IgA seja destruída pelo suco gástrico. A concentração sérica são menores do que as de IgM. Então, na verdade, imunoglobulina A, ela, no sangue, ela tem a forma de monômero, e nas mucosas, ela tem a forma de dímero. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Não. Então, quantidades significativas. Aonde? Nas mucosas, fluido intestinal, tururu, tururu. Na secreção nasal, na secreção traqueal, né? Agora eu falei uma coisa que eu me lembrei de uma outra coisa. Então, não vou mais fazer isso aí, porque eu já falei tantas vezes não, mas já li, né? Na saliva, nas mucosas, no fluido intestinal, né? E uma vez eu estava dando aula e falei que nem eu falei agora, né? Para não repetir, falei, na saliva, nas mucosas, tarará, 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 né? Aí a aluna perguntou para mim assim, professora, o que é tarará, tarará, tarará que a senhora está falando? Ai, meu Deus do céu. Agora eu lembrei disso. Então, ó, tá? Então, no sangue, tá na forma de monômero, mas na mucosa, ela tem a forma de dímero, né? Unidos por essa proteína, que é uma peça secretória, denominada peça secretória, que evita que essa IgA seja destruída pelo suco gástrico, tá? Bom, então, o que acontece? A IgA, ela não é bactericida, não é uma imunoglobulina bactericida, não é um anticorpo bactericida. Ele pode neutralizar o vírus, assim como algumas enzimas virais e bacterianas. A função mais importante da IgA é a prevenção da aderência das bactérias e vírus nas superfícies epiteliais, tá? Então, ela impede, ela não destrói a bactéria, mas ela impede que as bactérias e os vírus se aderem, Ih, ficou difícil agora, né? Não causem aderência nas superfícies epiteliais, tá? Bom. Então, aqui está a IgA, na forma de dímero. Tem uma aqui, ó, tem uma proteína secretória aqui, né? Aonde elas têm forma de dímero, ó, aqui monômero, monômero, se juntam e formam um dímero, tá? Bom, temos isso em consideração, então, a IgA é a imunoglobulina mais abundante no corpo, porque ela está em todos os locais, olha, nas mucosas, no fluido intestinal, na secreção nasal, na traqueia, na lágrima, no leite, no colostro, né? Na urina. Então, ela é uma imunoglobulina mais abundante no corpo. E a IgG é a mais abundante no soro sanguíneo, tá? Ela é produzida pelos plasmócitos localizados nas membranas mucosas. A duração da imunidade para as várias infecções é curta. É a imunoglobulina encontrada no colostro, protege os filhotes que são nascidos de infecções gastrointestinais. Então, vocês veem que daquilo que a gente já viu, né? Então, quais são as imunoglobulinas que causam imunidade passiva? Primeira. A IgA. Hã? A IgA. A IgA, que está presente aonde? No colostro. No colostro. Transmitida, então, para o feto. Então, imunidade passiva, produzida, passada pro feto, através do colostro, que previne o animal de infecções gastrointestinais. E a outra qual que é, que a gente já viu? Que imunoglobulina? A imunoglobulina é? A G. A G?
A G eu achei que ficava que fosse mais presente na ativa, não na passiva. Não é Agora a eu menor de todas? confundi. Ela não é a menor de todas? Sim, sim. Faz sentido, é verdade. Onde está? Eu falei aqui onde é que ela está. Ó, é no baixo, mais concentrações no sangue, peso molecular, é a menor das moléculas, pode escapar dos vasos sanguíneos com facilidade, né? Que mais? Aqui, ó. Atravessa a placenta. Opa! Atravessa a placenta, tá vendo? E causa uma imunidade passiva no feto, né? É porque então, eu vi o gráfico, né? Então eu fiquei com o gráfico na cabeça. Entendi. Então, vamos lá. Já. Tarará, função, tá? E aqui tá. Então tá. Bom, e a imunoglobulina E, a IgE. Como a IgA, ela é produzida por plasmócitos localizados abaixo da superfície corpórea. É a imunoglobulina típica em formato de Y, encontrada em concentrações extremamente baixas no soro. Não pode atuar simplesmente se ligando a antígenos. As moléculas de IgE se ligam aos receptores localizados nos mastócitos e basófilos, células especializadas que participam nas reações alérgicas. Isso aí a gente viu lá atrás, vocês lembram? Que os mastócitos e os basófilos, eles estão relacionados também com reações alérgicas, e, na verdade, eles se ligam com essas moléculas de IgE, né? E eles participam, junto com o IgE, mastócitos e basófilos, nas reações alérgicas. Vocês estão lembrados disso? Está lá atrás na aula. Bom, então, quando o antígeno como o pólen liga-se com o anticorpo IgE, associado a um mastócito ou a um basófilo, essas células liberam histamina e outros mediadores químicos. Essas substâncias químicas induzem a uma reação alérgica, como a rinite alérgica. A concentração de IgE é muito aumentada em algumas reações alérgicas e infecções parasitárias, o que, em geral, é útil do ponto de vista diagnóstico. Vocês lembram que eu falei isso aqui lá atrás? Falei que os mastócitos ou os basófilos, mas principalmente os mastócitos, eles liberavam histamina, né? Além de outros mediadores, mas o principal era a histamina, e que essas substâncias, então, quando há uma reação alérgica, essas substâncias, principalmente a histamina, induzem a uma reação alérgica, como a rinite alérgica. Lembra? E do ponto de vista de diagnóstico é importante, porque eu falei que as IgEs estão uma quantidade, as imunoglobulinas E, são uma quantidade muito pequena no nosso organismo. Então, quando elas estão aumentadas, é porque ou a pessoa está com uma infecção parasitária bastante alta, ou a pessoa tem um processo alérgico bastante grave. Vocês lembram disso que eu falei ou não? Sim, eu até comentei com você, por isso que é ministrado o antihistamínico. Isso mesmo, foi isso mesmo, né? Então, ó, lembrar que mastócito basófilo está ligado com a imunoglobulina E, né? Então, a gente sabe que quando você tem, por exemplo, uma alergia, né? Então, por exemplo, aqui eu dei o exemplo do pólen, que é um antígeno, né? Então, tem pessoas que são alérgicas ao pólen, tá? Das plantas, né? Então, o que provoca no organismo? A produção de anticorpos IgE, tá? Aí, além dos anticorpos IgE, a gente ainda vai ter a reação do organismo, a produção de mastócitos e de basófilos, né? Aumentada. Liberam a histamina, eles liberam histamina, tá? E essas substâncias que eles liberam
induzem a uma reação alérgica ou uma rinite alérgica, ou pode ser uma rinite, ou pode ser uma urticária, ou pode ser algum tipo de uma reação alérgica, né? Então, no diagnóstico, é bastante interessante saber, né, o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Bom, então, os IgEs são um pouco maiores que a molécula de IgG, tá? São um pouco maiores. Olha quanto eles estão presentes, ó. 0,002% dos anticorpos no soro total. Bem pouquinho, né? Estão ligados aos eosinófilos também. Os eosinófilos também são indicadores de alergia, tá? Bom, vamos lá. Vai, o que aconteceu aqui? Aqui. Bom, e a imunoglobulina D, que é o IgD, encontrada principalmente na superfície dos linfócitos B imaturos, chamada de receptor de linfócito B, conhecida como BLR, receptor de linfócito B, tá? Pequena quantidade também encontrada no sangue e na linfa, nem todas as espécies animais produzem, encontrada nos equinos, nos bovinos, nos ovinos, suínos, cães, roedores e primatas. Não está detectada ainda em coelhos e gatos, não foi detectada e não tem uma função definida ainda, tá? Está sendo estudada, mas ainda não se sabe exatamente qual é a função dela no organismo, mas se sabe que ela existe nessas espécies animais. Vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Então, aqui. Vou passar isso aqui para vocês, então. Então, a estrutura do anticorpo, então, né? Então, visto isso aí, todas as imunoglobulinas, lembra que eu falei que eles têm o formato de um Y, né? Aqui, ó, um Y. E, então, formato de Y, duas cadeias grandes, chamadas de cadeias pesadas, e a gente tem a união delas através de pontes de disulfeto, que são pontes de enxofre, formados também por duas cadeias leves, porque são menores e possuem menor peso. Então, aqui, ó, cada cadeia leve também está unida a uma cadeia pesada por pontes de disulfeto. Existe ainda uma região chamada amino terminal, que é a região de ligação ao antígeno, possuindo, assim, dois terminais de ligação ao antígeno. Vamos ver se tem uma foto aqui. Aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente tem em verde as cadeias pesadas e em amarelo as cadeias leves, tá? Ó, as cadeias leves. Aqui, elas estão ligadas por pontes de disulfeto, e as cadeias leves estão ligadas às cadeias pesadas, também por pontes de disulfeto, por pontes de enxofre. Então, isso aqui é a estrutura de um anticorpo, tá vendo? Aí, bom, deixa eu ver se tem uma... Aqui. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, na verdade, vamos ler isso aqui, depois a gente vai lá, ó. Região variável, aquela que se liga ao antígeno. Então, temos a região de dobradiça ou pescoço, com movimentos de abertura e fechamento, e a porção do corpo, do anticorpo, é denominado de fragmento cristalizado. Então, na verdade, é isso aqui, olha. Então, isso aqui é o anticorpo, é o antígeno, né? Opa, vamos botar lá. Aqui. Então, temos aqui, ó, o anticorpo, desculpa. Então, aqui, ó, a gente tem uma cadeia leve, aqui uma cadeia pesada, aqui a cadeia pesada, aqui a cadeia pesada, aqui a cadeia leve. Aqui são as pontes de disulfeto que ligam as cadeias, né? Então, ele é dessa forma. Aqui a gente tem as regiões variáveis e aqui a gente tem os sítios de ligação ao antígeno. Tá vendo? Então, aqui, ó.
vem o antígeno aqui, ó, e ele se encaixa perfeitamente no anticorpo. Ou o anticorpo se encaixa perfeitamente no antígeno. Tá? Então, aqui tá a cadeia pesada, a cadeia leve, como se fosse essa parte aqui, né? Ó, tá? E aqui a gente tem o sítio de ligação do antígeno, que é aqui, né? E aqui também, né? E aqui o determinante antigênico. Então, tá aqui, ó. E aqui o antígeno. Então, na verdade, se encaixa, e essa parte aqui, ó, essas regiões aqui, dependendo do antígeno, ela vai se adaptar e vai englobar esse antígeno, né? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Tem. Então, o anticorpo, então, temos 5 classes de anticorpos nas diferentes espécies animais. IgD tem forma de Y, é um monômero, tem a forma monomérica. O IgM, por 5 moléculas de anticorpos. O IgG, uma molécula monomérica. O IgA, encontrado em forma dímera. E o IgE também é um monômero, tá? Então, são esses 5 tipos de anticorpos que existem no organismo, né? E cada um deles tem o seu formato, apesar de todos terem um formato de Y, muitas vezes eles estão sozinhos ou, em outras vezes, eles estão formando por 2 ou por 5 moléculas. Deu para entender isso? Aqui, ó. Então, aqui, ó, mostrando só. Aqui, ó. Monômero, IgD, IgE, IgG, dímero, IgA, e pentâmero, IgM. Ó, bem bonitinho, né? Então, eles são desse formato aqui, ó, e estão esses anticorpos no nosso organismo desse jeito. Tudo bem? Isso aqui pode deixar, isso aqui é outra coisa que eu vou dar depois. Tchum, tchum, tchum. Tá. Então, é isso. Nós vamos parar por aqui. Tá ok? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Tá compartilhado ou não, né? Não tá compartilhado, tá? Não. Não. Pera, vamos compartilhar. Não. Fala, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém falou alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, mas não era sobre a matéria, era sobre o AVA. O AVA, fale. O que tem? Aquela atividade que você colocou no encontro, acho que 12, pode te enviar por e-mail já, né? Qual que é a do 12? Pera. Ah, eu não lembro, era da aula passada, retrasada, não sei qual que é. E já não me mandou? E já não era para ter mandado? Eu não lembro se foi a das questões, eu acho que não, acho que tem outra ainda. A última que eu te mandei era das questões sobre resposta passiva, ativa. Então, era do encontro 12, não era? Ah, não lembro. Só sei que tem o último encontro é o 12, né? E aí, onde que você vai postar suas aulas agora? Tenha calma, que o último encontro é o 14, né? O 12. É o 14? É o 14, eu já estou postando no 13. Vocês já vão fazer o exercício do 13. Entendi. Entendeu? Não, é porque eu tinha entrado essa semana e eu jurava que tinha acabado já. Não acabou ainda, não. O Nós espaço. estamos no 13. Se por acaso acabar, ainda tem o 13 e o 14. A gente tem mais quantas aulas? Deixa eu ver. A gente tem mais 2 aulas, não é? Fala essa? Quinta-feira que vem 19, depois dia 26, tá? Então, provavelmente no dia 19, eu vou postar no 14, ou eu posto no 13 mesmo, e no dia 26 eu posto no 14, porque o último é o 14, se eu não me engano. Entendi. E Entendi, é que eu jurava que tinha acabado o espaço. Não, e a prova, eu vou avisando vocês, e a prova provavelmente, eu acho que vai estar no 14 também. Tá bom. Eu vou ver depois, tá bom? Então, vocês podem fazer o exercício que está no encontro 13, tá? Tá bom. Que é Obrigada. relativo a aquilo que a gente está vendo. Tudo bem? E é individual ou em grupo, Ercília? Pode ser em grupo, pode ser individual, e vocês me mandam até amanhã. Ok. Ok? Tudo bem? Tudo calmo? Bastante coisa para estudar. Tem bastante coisa para estudar mesmo. Tem bastante novidade aí, né?
Então, ó, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês me perguntam, tá? Pode ser na próxima aula. Mas vamos estudando, porque isso aqui depois vira um bolo de informação, e aí começa a fazer um monte de confusão, né? Tá bom? Tudo bem? E tudo bem. Então, tudo bem. Tudo em paz. Então, bom final de semana para vocês. Até a semana que vem, tá? E Obrigada, professora, também. vamos indo, tá? Ok, bom final de semana, Ercília. Vocês também. Bom descanso. Obrigada. Obrigada. Tchau.